Olá, irmãos. Uma alegria estar junto aqui com vocês nesse domingo. Me sinto à vontade aqui de compartilhar alguma coisa com vocês, que é uma carga que Deus tem colocado no meu coração já faz algum tempo. Então é mais um repartir, de um meditar de alguém que, como vocês, como irmão, passa por um pulsar de Deus, um chamado do Senhor para crescer. Se a gente pudesse dar um título, é o crescimento que Deus tem para todos os filhos dele. O crescimento de Deus é para todos os seus filhos. Começando com um versículo que o Telmo nos falou hoje, né? E só lendo uma outra versão, para introduzir o tema, eu gosto muito desse versículo também. Aliás, o Telmo já trouxe uma palavra preciosa aqui, da vontade de ir para a sala de 8 e 9 lá, para ouvir o que ele tem para falar. Mas amém, porque Deus fez de Cristo aquele que nunca pecou, a oferta por nosso pecado, para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus. E depois, esse versículo, né, que ele leu para nós, todo aquele que está em Cristo se tornou uma nova criação. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. São verdades absolutas que todos nós que somos discípulos do Senhor experimentamos. E Colossenses também, Paulo fala, né, que ele nos resgatou do poder das trevas e nos trouxe para o reino do seu Filho amado, que comprou a nossa liberdade e perdoou os nossos pecados. Então, com essas verdades que Deus nos trouxe lá no nosso novo nascimento, é que nós entramos no reino de Deus. Alguém proclamou o evangelho do reino de Deus para nós. Deus usou pessoas, situações, circunstâncias e nós nascemos de novo, novos discípulos. Nós passamos pela porta do reino. Todos nós passamos pela porta do reino. Arrependimento, batismo nas águas, dom do Espírito Santo. Todos nós, no livreto 1, muitas vezes, estudamos a vida e obra de Jesus e lá nos deparamos com mensagens que geram fé. Hoje o Eduardo leu para nós Efésios 1, proclamação do Evangelho do Reino. Agora, o que tem a ver esse gráfico aqui, essa mistura aqui da porta e agora já o caminho e o alvo com o que eu quero dizer para vocês como desenvolver a nossa salvação. Esse gráfico aqui foi o que Deus me mostrou no retiro de 2024 da Páscoa. Eu estava lá absorvendo a palavra, sendo impactado pela palavra e me lembrei de um gráfico da época da pediatria, das aulas de pediatria. Eu nunca pensei em ser um pediatra, até fugia da pediatria, mais por causa dos pais do que para as crianças. Isso é clássica, né? O problema não são as crianças, são os pais, brincadeiras, mas é difícil a angústia, é difícil lidar, né, com um nenê. Mas vocês vão lembrar, e os pais, tem vários, hoje é um dia que vem bastante crianças, que o pediatra ele usa essa curva, essa é uma curva de crescimento que ela é padronizada no mundo inteiro, se usa essa curva. A Organização Mundial da Saúde, ela padronizou essa curva de crescimento e também tem uma curva de peso. Então, toda vez que a criança, principalmente no seu primeiro ano de vida, que é o ano onde mais a gente cresce, mais se desenvolve, nenhum momento mais da vida a gente cresce mais do que no primeiro ano, nos primeiros 6 meses da vida. O peso é diferente, né? No peso, infelizmente, a gente ainda ganha peso, não deveria ganhar tanto, mas ganha. Mas, enfim, mas o crescimento no primeiro ano é o maior estirão, e depois, na adolescência, a gente tem mais um estirão de crescimento. Mas o que acontece? O pediatra, ele usa esses parâmetros para justamente ver se essa criança está se desenvolvendo bem. Então, a mãe chega na consulta, se queixa de várias coisas, não está conseguindo dormir, amamentar é difícil, dorme pouco e tudo mais, e o pediatra ouve ali passivamente, ela escuta, o pediatra escuta as queixas, orienta a mãe, mas tem um momento especial nessa consulta. Peso e altura. Peso e altura. Ele precisa pesar essa criança e medir ela, ver como é que está e colocar nesse gráfico. E apesar das queixas e das dificuldades, que nós sabemos que criar um filho é um desafio,
Se o pediatra olha que o peso e a altura estão adequados, ele fica tranquilo, orienta a mãe e marca uma próxima consulta. Bom, é natural uma criança se desenvolver. Apesar das nossas dificuldades e debilidades, é natural que uma criança cresça e se desenvolva. E esse é o processo natural. No nosso caminho, agora falando do nosso caminho, a gente fala muito de porta, caminho, alvo. No nosso caminho, nós temos uma curva de crescimento também. E é isso que Deus me colocou. Que nessa curva de crescimento, nesse caminho, é uma curva ascendente. É uma curva em direção ao alvo, mas é uma curva ascendente, de crescimento. E Deus quer dar esse crescimento para todos nós. Porque se houve um verdadeiro, um genuíno novo nascimento, haverá também um crescimento. Essa é uma afirmação que eu senti do Senhor quando eu estava ouvindo a palavra em 2024, quando eu ouvi essa curva que Deus me mostrou, que não faz parte do meu dia a dia, creio que Deus que me usou, o que estava ali no meu depósito, né, para trazer essa revelação. Então, aí uma frase também que eu cunhei, escrevi e fiquei meditando é que o mesmo poder que nos tornou filhos de Deus, nos enxertando em Cristo, ele vai sustentar as nossas vidas para o nosso crescimento espiritual. É algo de Deus para nós. É um projeto de Deus para nós. Deus planejou isso cuidadosamente, o nosso crescimento, o nosso currículo na fé. Empreender, por exemplo, quem empreende no Brasil, monta uma empresa, faz tudo certo, faz uma consultoria antes e começa a desenvolver um negócio. É certo que vai dar certo, principalmente aqui no Brasil. Tem estatística dizendo que cada 5 ou 6 empresas, e pode ser até mais, quem sabe essa estatística, mas a maioria das empresas fecham, infelizmente. Mas esse negócio aqui, gente, não é um negócio, é uma garantia que esse crescimento Deus quer dar para cada um de nós. Essa minha palavra realmente ela é simples, é uma afirmação de fé para vocês. E não pretendo aqui ser profundo, mas sim trazer coisas simples que nos reforcem algo que eu creio que é da parte de Deus. Esse versículo aqui de Provérbios 4:18 fala isso. Ele me acompanha há muito tempo e ele fala que a vereda dos justos é como a luz da aurora, como a luz do amanhecer, que vai brilhando cada vez mais até a plena iluminação do dia. Ou seja, o caminho dos justos, nesse caminhar, nesse processo de santificação, esse é o nosso destino. Nosso destino que Deus preparou de antemão é que cada dia mais a nossa vida seja mais pujante, mais cheia de Cristo. E esse crescimento vai ocorrer naturalmente. Assim como a gente está vendo nesse gráfico, uma criança que foi, então, na consulta e tem ali todas essas bolinhas ali cuidadosamente colocadas pelo pediatra, mostrando que ela está no percentil 50 ali. Está num percentil 50, ela está no seu percentil e ela está crescendo naturalmente. Passa mês, vem mês e esse crescimento acontece naturalmente. Vocês entendem? Eu creio que vocês estão entendendo aonde Deus quer nos levar. Então, o crescimento é algo esperado e natural para o Senhor. Assim como para um pediatra que cuida dos nossos filhos e observa atentamente a curva de crescimento e ganho de peso, para Deus, os olhos dele estão sobre nós, com a intenção, com os recursos, com as ferramentas que ele coloca, para que esse crescimento, para cada um de nós, seja algo natural. É claro que há um sobrenatural de Deus sobre as nossas vidas,
mas esse sobrenatural nos diz que é para todos esse crescimento e que o crescimento na fé é algo esperado, há uma expectativa de Deus para que isso aconteça. A definição de crescimento espiritual, ela pode ser muito ampla. Ela é difícil de ser medida, só o Senhor sabe, só o Senhor pode ver o nosso coração e saber o quanto nós estamos desenvolvendo a nossa fé. Ou nos falar, ao contrário, que nós precisamos crescer e ficar mais maduros. Mas eu penso que uma boa definição é que é a frutificação da vida de Cristo em nós. Quanto mais de Cristo estivermos manifestando, esse crescimento é certo que está ocorrendo. Como a gente cantou agora nesse louvor, que nem foi planejado, né? Sobre Cristo em nós, que de Gálatas, né? Convém que ele cresça e que nós cada vez venhamos a diminuir, mas isso quem falou foi João Batista. Mas exatamente isso. O crescimento se dá quando estamos diante de Deus e frutificando a vida de Cristo. Não necessariamente fazendo discípulos, não necessariamente envolvido em obras, em ministérios, mas sim a vida de Cristo cada vez se manifestando mais em nós. E Paulo tinha essa revelação. Paulo tinha esse desejo de ver cada um crescendo em Cristo. Olhem em Colossenses 1, 27 e 29. Vocês estão percebendo que eu estou usando uma versão, a nova versão, né, NVT, para mudar um pouco, para a gente ter, depois que o Zé usou, eu estou na liberdade aqui de usar também. Abriu. O segredo é esse: Cristo em nós, o que nos dá a confiante esperança de participar da sua glória. Portanto, proclamamos a Cristo, advertindo a todos e ensinando a cada um com toda a sabedoria para apresentá-los maduros em Cristo. Por isso trabalho e luto com tanto esforço na dependência do seu poder que atua em mim. Paulo tinha um desejo de apresentar não alguns, não separar alguns especiais, alguns com entendimento melhor, alguns que têm dom de ensino, alguns que são apóstolos, mestres, e separar e achar que só esses vão atingir a maturidade, mas todo o homem em Cristo, todo o homem maduro em Cristo. Era um desejo, era até uma ousadia de Paulo propor isso, mas ele tinha essa revelação. Se ele estava crescendo, ele queria trazer junto esses irmãos para crescerem junto com ele. Ele tinha esse desejo. Então, em que áreas nós precisamos crescer, irmãos? Também é outra pergunta difícil de responder. Só o Espírito pode nos falar isso. Mas nós sabemos que existem grandes áreas da nossa vida. Em todas elas, Deus quer entrar e desenvolver, nos trazer maturidade, nos trazer uma porção dele para cada dia. Se nós olharmos tudo o que precisa ser feito na nossa vida, é impossível, há muita coisa. Mas se nós pensarmos como Jesus, basta cada dia o seu próprio mal, nós ficamos tranquilos. A ansiedade não nos atrapalha, porque a ansiedade de pensar no futuro bloqueia a nossa ação no presente. A preocupação bloqueia nosso dia a dia com o Senhor. O Senhor sabe todas as coisas. Nós sabemos poucas coisas. Nós precisamos aprender a andar a cada dia e aproveitar cada oportunidade para que Ele possa desenvolver a vida dele em nós. Em família, precisamos crescer dentro da nossa casa? Claro que precisamos. Olha o que Deus nos fez trazendo o Dani naquela semana, naquele intensivo que revelou várias deficiências na nossa casa, falando por mim, onde preciso crescer ainda mais e desenvolver ainda mais e deixar o Senhor trazer esse crescimento ainda mais. Na comunhão, creio que sim, irmãos, na comunhão pessoal e também com os irmãos, nós temos muitas vezes observado que é fácil nos acostumarmos a estar junto
sem ter revelação de o que realmente é ter comunhão, abrir a vida, aproveitar as oportunidades. Os dias são maus, o tempo é curto, as atividades são muitas. Nós precisamos aproveitar cada oportunidade que estamos juntos para realmente deixar o Senhor produzir esse crescimento em nós. Na igreja, nas casas, eu creio que ainda podemos crescer muito mais. Muitas vezes estamos participando de uma casa e não temos plena comunhão com os irmãos que estão lá dentro. Não nos envolvemos como Deus gostaria que nos envolvêssemos na vida de cada um. E ali Deus nos colocou com um propósito, com um motivo, de ser igreja de uma maneira mais íntima, justamente para proporcionar o que muitas vezes não é possível aqui num grande encontro, onde vocês estão agora quase todos sentados me ouvindo. E só que na igreja, nas casas, a dinâmica é outra. É uma oportunidade para crescimento, uma oportunidade para nos conhecermos mais e para deixar Deus revelar a vontade dele nas nossas vidas. Só que tem uma coisa, nós precisamos estar dispostos a também deixar os irmãos tocarem na nossa vida e recebemos essa correção de Deus. Eu vou falar mais sobre isso depois. Mas nas finanças também, na generosidade, nas ofertas, na hospitalidade. Eu estava lá no encontro na Zona Leste, eu estava pesquisando um pouco sobre essa palavra, hospitalidade, e descobri que ela tem a mesma raiz de hospital. De hospital, hospitalidade. E não é assim que quando muitas vezes abrimos a nossa casa e hospedamos irmãos, ou hospedamos pessoas, o nosso lar não se torna um hospital, onde nós estamos cooperando para ajudar essas pessoas a curar as suas feridas, a curar as suas dores, e não tem coisa melhor, não tem envolvimento mais prático para a nossa casa, para os nossos filhos, para a nossa família, que abrir a nossa casa e receber irmãos, e eles também olharem como nós andamos. Lembram que o Dani fazia isso? Convidava irmãos, hospedava irmãos, e depois a parte mais difícil, agora falem como está a minha casa. Quantos de nós, uma pergunta sincera, voluntariamente chegamos para os nossos líderes, aqueles que estão cuidando da nossa vida, que oram por nós, que nos trazem palavra, mas voluntariamente chegamos e falamos: olha a minha vida, fala sobre como eu trato a minha esposa, fala como eu trato meus filhos, olha os meus filhos aqui no meio da congregação, nos retiros, fala o que tu pensa. Sabe, irmãos, nós temos muita defesa ainda. Nós estamos muito apegados à nossa imagem, a construir algo sobre a nossa imagem, que é algo que precisa ser quebrado, e eu sei que é algo espiritual. Conceitualmente, nós sabemos que nós devemos abrir a nossa vida. Agora, alguém nos mostrar algo que está errado na nossa vida, isso pesa, porque isso revela que nós podemos ter falhado e nós muitas vezes estamos aqui na melhor das boas intenções, ajudando, criando com todo cuidado, por exemplo, cuidado de filhos, com todo cuidado dos nossos filhos, e alguém aponta algo que precisa de crescimento e correção que eu não vi, eu sou ali descoberto na minha deficiência. Muitas vezes nem é pecado, mas uma deficiência. Isso gera um constrangimento. E muitas vezes eu assumo uma posição de defesa. Mas eu creio que para crescer, nós precisamos avançar em pedir feedbacks dos irmãos que estão perto de nós, daqueles que estão sobre nós. E no ID, na proclamação, nós temos um mandamento em Mateus 28. Como nós estamos na proclamação? Em que área eu preciso crescer? Deus vai falar isso com você, Deus tem falado isso comigo, mas
Tem irmãos que têm muito mais graça para proclamar, encontra alguém na rua, já vai pregando o evangelho na praça, e muitas vezes nós não temos essa graça, esse dom, mas se você quer crescer nessa área, ande perto desses irmãos. Desenvolva, aproveite os dons que cada um tem. Você talvez não seja um evangelista, mas você precisa proclamar o evangelho do reino. Não precisa ser numa praça, mas pode ser para o seu vizinho. Então, irmãos, em que nós precisamos crescer? Em tudo. Em tudo. Longe disso, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça de Cristo. Todas as áreas na nossa vida precisam desse crescimento que é dado por Deus nesse caminho. Então, o que Deus, me colocou em 2024, eu estou repartindo aqui com vocês, é uma palavra simples, mas algo que bateu muito no meu coração e que é isso que eu queria trazer para vocês. Que Deus toque nossos corações a cada dia. Não é normal parar de crescer na vida cristã. Não é normal. E nós precisamos fazer uma autoavaliação. Nós usamos parâmetros para tantas coisas hoje em dia. Nós precisamos fazer uma autoavaliação. Como está a nossa vida? Não é normal, aí me veio várias palavras, estagnar, fazer cessar, acomodar, estabilizar, paralisar, deter, reter, poupar, interromper, aposentar, tirar o pé, pendurar as chuteiras ou dar um tempo. Não é normal na vida cristã. Não é essa a vontade de Deus. Não é normal não desenvolver a vida pujante de Cristo em nós. Não é normal. Não é normal passar um ano inteiro sem compartilhar as boas notícias do reino de Deus por um amigo ou familiar, colega ou vizinho. Não é normal chegar nos encontros sempre desanimado, desconfortável, com um compromisso regular. Não é normal faltar em encontros regularmente. Não é normal não participar dos retiros da igreja. Não é normal deixar de receber ou visitar irmãos. Não é normal não ter fome e sede pelas coisas de Deus. Não é normal não se emocionar com vidas que estão sendo transformadas a nossos olhos nus. Não é normal achar penoso demais ler a palavra ou orar 15 minutos por dia. Não é normal parar de confessar o pecado. E a lista segue. É só um exemplo para vocês entenderem o que está no meu coração. Mas são coisas que devem nos incomodar. São coisas que nós não estamos conformados com isso. Nós não podemos nos conformar com isso. Nós precisamos tomar a forma de Cristo. Então, Paulo, como nós estamos falando, ele traz uma palavra de fé. Ele falou em Filipenses: eu tenho certeza que aquele que começou a obra em vocês, em nós, irá completá-la até o dia em que Cristo Jesus voltar. Eu tenho certeza. Paulo tinha essa fé. E nós precisamos olhar para os nossos irmãos, olhar para nós, olhar para Cristo e termos essa fé. Deus quer produzir o crescimento em cada um de nós. Não é uma exclusividade de alguns. Eu tenho certeza, irmãos, que Deus vai fazer essa obra em nós. Deus vai nos despertar e está fazendo, eu tenho certeza. Bom, aqui, voltando para a curva, o que está acontecendo aqui? Na seta vermelha era o que estava planejado para essa criança, mas a gente vê que começa a haver uma estabilização do peso dela. Falando em peso agora, ela deixa de ganhar peso no mês, entre o mês 13 e 4, 4 e 5 e 5 e 6. É normal, eventualmente, a curva variar em um mês ou outro, mas se começa a haver uma constância, algo está errado. Aí preocupa o pediatra. Preocupa
porque ele tem que investigar por que essa criança parou de crescer e parou de perder peso. Há um diagnóstico a ser feito, há um problema que está acontecendo e precisa ser investigado. É necessário uma investigação. E por que nós, fazendo esse paralelo aqui, essa comparação, né? Por que nós não crescemos e o que nos atrapalha nesse crescimento? Também é uma pergunta difícil de responder, irmãos. E não tenho a pretensão de responder em 2 ou 3 slides, mas sei que o Senhor pode sondar o nosso coração e mostrar a cada um de nós se eventualmente algum de nós aqui estagnou, porque estagnar, deixar de crescer no reino de Deus é retroceder. Porque Deus tem uma carreira que é dinâmica para nós. Se nós paramos de crescer, nós vamos retroceder, porque nesse caminho que nós estamos de santificação, se nós abrirmos mão do crescimento, os nossos olhos se voltam para o que é natural. E porque é o natural, a nossa fé enfraquece, porque nós vamos ver as dificuldades da igreja, as dificuldades dos irmãos. Às vezes que os irmãos eles não responderam à nossa expectativa, os problemas que existem, sim, na igreja. E os nossos olhos, em vez de estarem voltados a ninguém mais segundo a carne, né, mas segundo a Deus, nós acabamos enfraquecendo a nossa fé e perdendo a oportunidade de crescimento e ajuda dos nossos irmãos. Então, não tem como a gente não lembrar da parábola do semeador. Nesses 25 anos aqui na congregação, eu creio que eu acho que eu não perdi nenhum retiro de Páscoa. Então foram 24 retiros de Páscoa, porque eu entrei ali em agosto, né? Participei aqui em agosto. E um dos retiros de Páscoa que me marcaram foi do Jorge Mitian, quando trouxe a explicação das parábolas. Foi muito bom, né? E quando ele chegou na parábola do semeador ali, ele falou que a semente que foi jogada entre os espinhos eram discípulos, eram irmãos, que a semente ela cresceu, só que de alguma maneira foi sufocada pelos espinhos, né? Então essas duas últimas eram irmãos que provavelmente nasceram de novo. Ele fez esse comentário: nasceram de novo, mas estavam estagnados, pararam de crescer. E eu gosto muito aqui, revisando para essa palavra, Lucas 8:14, que fala que no decorrer dos dias foram sufocadas pelas preocupações, riquezas, prazeres dessa vida, ansiedades, e nunca amadurecem. Nunca amadurecem. Isso que eu queria destacar. Dá para ler Mateus, Marcos, Lucas, né? Mas nessa parábola do semeador, no final, Lucas fala que ao andar pelo caminho, né? Então, pessoas que estão andando no caminho, mas que estão sendo sufocadas por muitas coisas lícitas, até preocupações, né? Situações difíceis, e essas pessoas acabam deixando de crescer. E Deus usa circunstâncias adversas para trazer crescimento para nós. Crescimento não tem a ver com estabilidade nas coisas dessa terra, né? Eu vou esperar estar bem, estável, sem problemas, com a minha vida toda alinhada, com um bom emprego, com uma estabilidade em todas as minhas áreas, aí sim eu vou dar frutos. A gente ouve muito isso, né? Não, aí sim eu vou dar frutos, aí eu vou conseguir receber alguém na minha casa, né? Quantas vezes a gente ouve isso aí também? Mas não, na adversidade, na dificuldade, é onde Deus pode trazer os maiores crescimentos para nós. Não deixemos que as coisas dessa terra, irmãos, nos tirem dessa curva natural de crescimento e nós venhamos a amadurecer e frutificar. Outra situação que é até interessante para mim, porque eu sou
Eu sou médico, sou gastroenterologista, então quase toda semana eu faço um diagnóstico de intolerância à lactose, porque os adultos insistem em tomar leite, e os leites a prevalência de intolerância à lactose é em torno de 60%, na média. Em torno de 60% dos adultos são intolerantes à lactose. Então você insiste em tomar leite, aí passa mal, né? Alguns países, como o norte da Europa, eles são bem menos intolerantes à lactose. Os asiáticos são quase 100% intolerantes à lactose. Tem variações. Mas por que eu quero dizer isso? Fazendo essa quase uma brincadeira, mas que quem precisa de leite é criança. E muitas vezes nós adultos não crescemos, como dizem Hebreus 5, 11 a 14, porque a gente não se alimenta adequadamente. O alimento sólido é para os adultos. Isso aqui foi muito bem explorado na palavra do Zé há pouco tempo atrás, num sábado, num domingo. Quem não estava nem no sábado nem no domingo, ele falou advertências aos hebreus, e na terceira advertência, justamente ele fala da imaturidade e do não crescer, e ainda correlaciona com uma questão de paternidade, de identidade, né, Zé? Então, você sabe que você pode conviver bem. A primeira coisa que eu digo quando faço diagnóstico, que intolerância à lactose não é uma doença que vai te trazer uma deficiência grave, alguma situação grave. Você pode conviver com ela. Muitas vezes nós, na nossa vida espiritual, estamos convivendo com leite espiritual, e na nossa estação de vida nós deveríamos estar se alimentando de alimento mais sólido. Então, eu penso que nós temos um alimento, temos uma medida certa de crescimento para cada estação da nossa vida. E não, essa imagem ela chega a ser, assim, chama a atenção de um homem ali, né, com uma barriguinha ali, tomando uma mamadeira. É para chocar mesmo essa imagem, entendeu? Mas muitas vezes a gente olha, eu olho para mim em certas áreas da minha vida, eu deveria estar mais maduro. E isso traz prejuízo para aqueles que estão perto de mim. Eu já deveria estar com uma alimentação mais adequada para uma etapa da minha vida. Então, diante dessas situações, é importante nós entendermos que quem dá esse crescimento é o Senhor. Esse crescimento, de novo, é o Senhor. Paulo fala de novo, eu plantei, Apolo regou, mas foi Deus quem deu o crescimento. De forma que nem o que planta, nem o que rega são de alguma importância, mas unicamente Deus que realiza o crescimento. Isso é importante. Se irmãos tocam na tua vida, eles não têm a capacidade de trazer esse crescimento. Se as circunstâncias te atrapalham no teu entendimento, fique tranquilo. Esse Deus que está acima de todas as coisas, Ele que dá o crescimento na tua vida. Esse crescimento independe de um bom ensino, independe de um bom nível intelectual, independe de uma boa estação, de uma circunstância. Deus, em todas as circunstâncias, está apto para dar esse crescimento para a nossa vida. Só que é Ele que dá o crescimento, sim. Mas olha que interessante, Efésios 4, e poderíamos ler todo Efésios, mas vamos ler esses versículos aqui. Até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. De novo, Paulo falando sobre todos, incluindo todos os irmãos.
Então, não seremos mais imaturos como crianças, nem levados de um lado para o outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos, e também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. Em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-nos em todos os aspectos cada vez mais parecidos com Cristo, que é o cabeça. E ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente, e cada parte, cumprindo sua função específica, ajuda as demais a crescer, para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Então, irmãos, o meu crescimento ajuda o meu irmão. Se eu decido tenho um dom, eu tenho uma carga de Deus e eu não estou desenvolvendo esse dom, essa carga de Deus, eu posso sim estar dificultando o crescimento do meu irmão. Quantas vezes eu tive essa sensação de tirar um pouco um pé, de proteger mais a minha vida, de proteger mais o meu tempo, e tive uma sensação estranha do Espírito Santo dizendo que isso iria atrapalhar o crescimento dos meus irmãos. É algo que não dá para a gente explicar, mas eu creio que alguns já passaram por isso. Deus é quem dá o crescimento, é verdade, não há dúvida disso. Mas Deus escolheu usar o seu corpo para que cada um, no seu dom, na sua carga, na sua visão, ajude as demais partes desse corpo a crescer. Então, até nisso, quando eu não estou crescendo, eu também estou prejudicando que os meus irmãos cresçam. Então, e no retiro de Páscoa, eu fiz algumas anotações, principalmente quando a gente foi ensinado sobre Tecnon e o Iós é o filho maduro, né? Em Romanos 8:15 fala desse espírito de adoção, recebemos espírito que nos leva à condição de filhos maduros. Esse espírito, ele vai nos levar à condição de filhos maduros, pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são o Iós de Deus, são filhos maduros de Deus. Filhos maduros são guiados pelo Espírito Santo. Filhos maduros ouvem a voz do Espírito Santo. E os olhos do Senhor estão sobre nós, aguardando que nos tornemos filhos maduros. A maturidade cristã não tem a ver com tempo apenas. Isso é importante, irmãos. Nós não precisamos ficar velhos para amadurecer e crescer na fé. Eu penso que quanto mais nós deixarmos jovens, adolescentes, né, que estão cheios do Senhor, que eles tenham essa percepção que em cada estação da vida cristã, Deus quer regar a nossa vida para produzir o crescimento daquela estação, daquele momento, daquela circunstância. E ainda depois, quando estivermos velhos, o nosso corpo estiver já mais debilitado, o nosso homem interior continua sendo renovado pelo poder de Deus. É isso que está na palavra também. E para crescer, vocês, não sei, nem todos passaram por isso, mas aquele filho chorando de noite, né? Aí você acorda e ele está com dores nas pernas, dores por tudo. Aí você passa lá um gelol, alguma coisa, né? Os americanos têm pílula para tudo, né? Então eles têm até uma pílula ali para dores de crescimento ali. Só que não tem tratamento efetivo para dores de crescimento. Essa dor de crescimento que acontece na adolescência, já teve consulta lá perguntando o que fazer com dores de crescimento. Várias, né, Tober? Várias. Chegam lá, o que eu faço? Não faz nada, não tem tratamento efetivo. Porque crescer dói.
Crescer dói. Essa é a questão. Só que é uma dor boa. Imagina. A gente falou que para o Senhor não tem nanismo espiritual, né? Para o Senhor não tem nanismo espiritual. Então crescer dói. Então nós, se quisermos crescer ou deixar o Senhor trazer esse crescimento na nossa vida, vai doer e nós vamos precisar sair da nossa zona de conforto. A nossa zona de conforto, que a gente fala bastante e tal, é tudo aquilo que nos traz estabilidade. Às vezes a gente tem um grupo caseiro está bem redondinho, está bem, eu estou certinho, está estável, é todo dia certinho, né? E aí vem aí o exemplo do setores, né? Os setores bagunçou o meu grupo lá em casa. Eu tinha o grupo todo certinho lá, todo dia se bagunçou totalmente, me tirou totalmente da zona de conforto. E a gente teve que se adaptar, como fazer, né? Mas foi muito bom, tem sido muito bom. Tenho conhecido outros irmãos que eu não conhecia, tenho recebido outros dons sobre a minha vida de outros irmãos que não tinha. Me colocou aqui hoje nessa fria também, que eu compartilhei só para o setor essa palavra e aí já me puxaram para cá. Mas tudo bem, eu estou aqui para sair da minha zona de conforto. Não penso que trazer uma palavra é sinônimo de crescimento, de jeito nenhum. Crescimento é no dia a dia, na nossa vida, mas estou dividindo o que está no meu coração para vocês. Mas o tratamento para as dores de crescimento, essas dores do bem, essas dores que nos fazem amadurecer e crescer, é tomar a cruz. É tomar a cruz, é negar a nossa vontade. É o paradoxo de crescer. É um paradoxo no reino de Deus. Porque qual é o paradoxo? Crescer no mundo, desenvolver a tua profissão, é você aparecer cada vez mais, é você ser bem-sucedido cada vez mais, é você se destacar, é você se colocar em evidência. Esse é o paradoxo do crescimento espiritual. Crescer no reino de Deus é diminuir. Esse é o paradoxo. Se você crescer no reino de Deus, você cada vez vai diminuir mais. Cada vez você vai ter mais consciência da sua pequenez e dar espaço, dar lugar para que cada um que chegue se desenvolva e você não seja uma pedra de tropeço. Quer ver um exemplo aqui? Essa foto, ó. Essa foto é um exemplo do que o setor está fazendo lá no meu grupo lá em casa. Esse grupo aqui, se a gente pudesse dar um zoom aqui, isso aqui é uma mistura, então, do grupo que congrega lá em casa e do grupo da zona leste, tá? Então, é uma fusão aqui, casa cheia, uma bênção, crianças. Mas tem um casal aqui, ó, se a gente pudesse dar um zoom nessa foto, ia ver que a Kelly está chorando, tem mais irmãos chorando aqui, porque um casal aqui, ele foi embora lá de casa, semana passada. Ele foi embora, ele foi para o outro setor. Nós enviamos um casal. Ele saiu, ele começou a crescer mais no outro setor que lá em casa. Ele começou a se desenvolver mais no outro setor, a ajudar, a cooperar. O setor do Samir lá, o Samir pegou ele, né? Mas não foi isso, irmãos. Foi uma oportunidade que Deus abriu através dessa circunstância. E nós estávamos felizes por os 23, 20 anos juntos, numa cooperação do Senhor, e poder saber que Deus está enviando para outros irmãos cuidarem, para ele ser frutífero e crescer. Isso, na verdade, trouxe grande alegria ao nosso coração, porque foi tudo, obviamente, feito debaixo de oração, de orientação, de cuidado, e nós, como é que Samira? A gente não rompe vínculos, né? Nós expandimos os nossos vínculos, né? E é isso mesmo. É Deus é que ordena o corpo conforme lhe apraz. Então, crescimento espiritual e maturidade vai gerar em nós um desejo de cooperar no corpo de Cristo, com os nossos dons, com os nossos talentos, com nossa carga, com a nossa chamada, com o nosso chamado. Vai gerar, existe muito trabalho a ser feito, né? No livro do João Nelson, O Serviço dos Santos, fica claro que a visão, e nós aprendemos no livreto 2 também,
que o ser testemunha e edificar nas juntas e ligamentos é para todos nós. Então, nosso trabalho, tocar e cooperar é natural que aconteça, mas não é sinônimo de crescimento. Isso é muito importante, que não confundir crescimento espiritual com ativismo ou encargos na igreja. E, ao mesmo tempo, lembrar que homens maduros, eles vão transbordar de Cristo e vão estar aptos para cooperar no que for preciso. E aqui eu trago algo que, falando do Moisés, né? Saudades de domingos de manhã, vendo Moisés pregar, agora tem que me aguentar aqui, mas eu trago, que diferença, mas eu trago aqui um capítulo, um trecho que eu estava lendo. Aliás, se vocês não conhecem, Edificando, Exortando e Consolando, é um compilado de palavras do Moisés que está disponível para nós. Alguns aqui se converteram há pouco tempo, não tiveram oportunidade de ouvir o pastor Moisés pregar, mas ele falava isso nesse capítulo 18 aqui, a vida de Cristo, né? Que a vida é muito mais importante que as obras. Imagino que lá em Atos, foram escolhidos 7 diáconos, entre eles Estevão e Filipe. Qual foi a função? Os apóstolos estavam sobrecarregados, então escolheram homens para fazer um trabalho de administração ali, de administrar na mesa das viúvas. Havia confusão ali, e eles foram ali para servir. Mas eles foram escolhidos por causa da vida de Cristo que habitava neles. É um serviço administrativo, mas logo já se viu, quando tocaram em Estevão, ele foi o primeiro mártir, e da vida dele saiu palavras e de afirmação, e uma das maiores pregações que a gente pode ver, de resumo total no Novo Testamento, e foi morto, apedrejado. Quando ele olhou para os céus, viu Jesus em pé no trono, ele teve uma grande revelação de Jesus. Logo lá, Saulo junto, Estevão, o companheiro, Filipe, qual era a reação mais natural? É que ele fugisse, se escondesse. Pô, já morreu um companheiro meu aqui, eu vou para outro lugar. Não, Filipe logo depois já faz uma grande pregação, e aquele diácono que estava servindo, na verdade, ele era um evangelista. Ele estava pregando e multidões se converteram em Samaria, e depois o Espírito tira ele daquela multidão e põe ele só para uma pessoa. E aquele mesmo coração, cheio de Cristo, sendo guiado, um filho maduro, sendo guiado pelo Espírito Santo, fala para uma pessoa só. O evangelho entra na Etiópia, e é lindo, se vocês forem estudar a história da igreja, como aconteceu isso, por um homem que estava servindo, mas ao mesmo tempo não deixou que o encargo dele definisse ele. Ele estava crescendo nesse serviço. Isso é muito importante, irmãos. É muito importante. Então, nós temos esse cenário aqui. Nós temos um cenário, muitas vezes, de coisas que nos atrapalham, e eu penso que isso é uma demanda grande hoje em dia. Nós temos várias situações no dia a dia que nos atrapalham de crescer. E Deus quer nos trazer hoje, e todos os dias, quer nos tirar desse terreno com espinhos. Nós fomos feitos, planejados, para ter esse fototropismo positivo. Nós crescemos na luz. Na tua luz eu vejo a luz. Se nós estamos na luz, nós estamos em comunhão, nós estamos na igreja, nós vamos crescer. Nós vamos crescer, esse crescimento. E esse gráfico aqui é mais um gráfico de vida real, espiritual, né? De altos e baixos. Tem 2 J's ali, tem um J ali em vermelho e um J de azul. Quem vocês acham ali, se fossem fazer um chute, que é o J de Jesus, e quem vocês acham que é o J de Jonatas? J de Jonatas parece um traçado de um eletrocardiograma. De altos e baixos ali, eu acho que foi depois de um retiro. Olha, dei um pico ali, cresci depois de um retiro, saí proclamando o evangelho, depois já dá aquela estabilizada. A nossa vida, hoje foi dito isso,
A nossa vida é cheia de altos e baixos, é verdade. Altos e baixos, altos e baixos. Só que a visão do Senhor é que a gente cresça nesses altos e baixos. Nossa vida, às vezes, passa por momentos de estagnação. Nós estamos ali meio no automático. E, de repente, Deus nos acorda, nos desperta. E nós voltamos a crescer. É uma palavra, é uma revelação, é um irmão, é uma circunstância, é uma dificuldade que nos faz crescer. Essa é a nossa vida. Só que nós não podemos parar de crescer. Nós não podemos deixar de perseguir essa vontade de Deus, porque senão nós corremos o risco de não atingirmos o nosso alvo. O nosso alvo, a gente falou no início, porta, caminho e alvo. Nosso alvo é ser semelhante a Jesus. Então nós não podemos deixar de crescer, irmãos. E essa é a mensagem final que eu tenho para dar para vocês e para mim, que nós vamos dar muitos frutos para a glória dele. Deus nos salvou para sermos uma terra boa. O que diz ali em Salmo, esse aí eu não botei, Salmo 1:3. Salmo 1:3. Benjamin, posicionar o Benjamin. Bem-aventurado, ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no seu devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Eu penso isso para os jovens. Os jovens, se eles permanecerem em Cristo, eles estão plantados no Senhor, e no seu devido tempo eles dão o seu fruto. É uma palavra mais para os jovens, para todos nós. Se você permanecer no Senhor, você vai dar seu fruto. E, irmãos, vamos frutificar. E esse gráfico aqui é interessante, mas estou quase terminando, porque alguns vão dar 30, a 60 e a 100 por 1. Isso é uma grande preocupação das mães, né? As mães, quando eventualmente tem um filho que está no percentil 3, elas ficam muito preocupadas. Pô, no percentil 3 o meu filho? Por que não está no percentil 97, 85, ou pelo menos no 50, no percentil 3? Eu estou muito preocupada que o percentil do meu filho é o mais baixo que tem. E aí o pediatra, com toda a paciência, fala, mãezinha, né? Você gosta de falar? Mãezinha, mãezinha, olha só, ele está crescendo. É o percentil dele. É a curva de crescimento dele. Olha só, aí ela explica, olha só, em cada consulta aqui ele está seguindo o seu percentil. Não se preocupa com isso. E é isso, irmãos. Não faça comparações. Não se compare com outros irmãos que estão dando a 60 ou a 100 por 1. O importante é crescer. Dentro do seu contexto, da sua circunstância, o seu crescimento pode ser até invisível, mas Deus sabe, Deus está te vendo, Deus está frutificando a vida de Cristo em você. Tenha essa esperança, tenha essa certeza. Mesmo que teu percentil seja baixo, no final você vai ficar semelhante a Jesus. Você vai acertar o alvo igual, irmão. Então, essa palavra de ânimo para todos nós, né? E o último versículo de hoje. Gálatas 4:19, mais um versículo mostrando o coração de Paulo para aqueles que ele estava proclamando o evangelho do reino. E eu creio que esse coração é o que nós temos que ter uns com os outros, porque há muito investimento em muitos ministérios, em proclamação da porta, e muitas igrejas com muitos discípulos, irmãos imaturos, que ocupam boa parte da energia até dos líderes tratando imaturidades. Isso acontece, é inevitável, mas nós podemos dar uma resposta diferente ao Senhor.
Ó meus filhos queridos, sinto como se estivesse passando outra vez pelas dores de parto por sua causa, e elas continuarão até que Cristo seja plenamente desenvolvido em vocês. Há uma expectativa do Espírito Santo sobre cada um de nós. Há dores de parto, há gemidos inexprimíveis, que nós venhamos a ser filhos e filhas maduros, frutíferos, para o Senhor, para a glória de Deus, irmãos. E era isso que eu tinha para repartir, e eu não julgo ter alcançado, obviamente, eu estou totalmente enquadrado nessa palavra, eu estou totalmente impactado ainda, e fazendo uma avaliação nessas áreas que nós temos na nossa vida, e pedindo que o Senhor dê o devido crescimento que Ele tem para cada um de nós. Amém.